Bora, pessoal, resolver uma questão do Mackenzie. Envolve um quadrilátero, trapézio, isósceles, relações métricas no triângulo retângulo, bem bacaninha. Vamos lá, vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. Se na figura AD igual a 3 raiz de 2 e CF igual a 14 raiz de 6, então a medida de AB seguem então as alternativas para você assinalar a correta. Beleza, pessoal? Vamos dar uma completada, entre aspas, aqui no enunciado, porque ele não fala que a figura é um trapézio e é um trapézio, tá? Para ser um trapézio, o AB tem que ser paralelo aqui ao CD. E você consegue realizar essa figura. Se você descer aqui, olha, AB um pouquinho para baixo, você continua tendo o ângulo reto, 60 graus. Então, se não falaram que é paralelo, isso não seria necessariamente um trapézio. Ele tem cara de trapézio, né? Então, o enunciado aí ficou um pouquinho falho, mas não vai atrapalhar a gente. A questão é boa, vamos embora trabalhar. É dado um trapézio isósceles, tá? O que é um trapézio isósceles, né? Então, trapézio, AB é paralelo aqui à base de baixo, CF, né? Tá? E isósceles significa que este lado aqui, BF, e este outro, AC, eles são congruentes, têm a mesma medida, e esses ângulos também. Os ângulos ele deu 60 graus, estamos bem, ok? Muito bem. Ele pede para você obter a medida de AB. AB é a base menor do trapézio, essa parte aqui de cima, tá? Ele te dá a medida de CF, que é 14 raiz de 6, de C até F, né, de 14 raiz de 6. Te dá a medida de AD, que é 3 raiz de 2. AD, cadê? AD é a altura, né? Então, AD é a altura do trapézio. Vamos embora marcar isso aí? Vamos entender melhor essa nossa figura, tá bom? Olha só, o AD, eu vou marcar aqui, eu vou assinalar. Se lá é ângulo reto, aqui é reto, então eu tenho um triângulo retângulo para cá, e esse AD mede 3 raiz de 2, beleza. Se o trapézio é isósceles, gente, aqui também vai ser, olha, 3 raiz de 2, então esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, ou seja, se eu resolver um deles, eu resolvi os dois, beleza? Muito bem, vou ficar com de cá então, pode ser? Pode, né? A parte de cima lá, vale 3, o AB, peraí, AB ele quer saber, AB eu vou chamar de X então. Este pedacinho aqui, olha, de A até B, eu vou chamar de X. Observa que isso aqui é perpendicular aqui também, e as bases são paralelas. Esse DE também é X, né? Tá? Esse DE também é X. Posso até marcar aqui, olha, o DE é X, ó, daqui até aqui é X. É o mesmo valor que esse aqui em cima, beleza? Muito bem. Bom, como é que eu vou chegar nesse X? Uma estratégia. Ele me deu a medida de A até D e de C até F. Bom, até D eu marquei, C até F aqui embaixo. C até F, gente, é toda essa base aqui. Toda essa base mede 14 raiz de 6. Observa o seguinte, se você descobrir quanto vale este catetinho aqui, ó, E até F, este cateto. Você descobriu o valor desse, porque eles são de medidas iguais, eles são congruentes, tá? E você pode descontar do 14 raiz de 6 essas duas medidas. Ah, que legal. E aí você acha o X. Beleza. Então o que eu quero é esse cateto, vou chamar ele de Y, tá bom? Nós queremos o valor de Y primeiro, para depois chegar lá no X. E, olhando para a figura, eu tenho aqui um triângulo retângulo, olha que legal. Eu conheço o ângulo, né? Conheço um cateto e quero saber o outro. Vamos desenhar ele aqui. Como é que você resolve triângulo retângulo? A primeira coisa que vem em mente é Pitágoras, né? Mas para você resolver por Pitágoras, ou seja, você achar esse Y aqui por Pitágoras, além do 3 raiz de 2, que você conhece, você teria que conhecer a hipotenusa, mas você não conhece a hipotenusa. Então, quando você está nessa situação, você depende dos ângulos, e você conhece. Você sabe que esse ângulo aqui é 60 graus, e conhecendo um agudo, você conhece o outro, esse é 30 graus, beleza? Muito bem. E aí, como é que você acha o Y? Através das relações trigonométricas aplicadas ao triângulo retângulo, não é isso? Seno, cosseno e tangente. Você tem que lembrar primeiro as definições, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente de um ângulo, né? As relações, cateto oposto sobre hipotenusa, etc. E descobrir qual delas que você vai usar. Então, vamos por partes. Existe aqui uma palavrinha que a gente pede para decorar lá na aula teórica, eu apresento, que é o soca-toa.
Professor, o que é soca à toa? Soca à toa não tem significado algum, mas é sonoro, né? Fale, soca à toa, repete isso, soca à toa. E ela vai te ajudar a decorar o seguinte: seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, olha que bacana. Cosseno, C, ó, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, o que é tangente? É o T aqui, ó, é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Beleza? Assim você já não esqueceu. Valeu a pena? Decora, soca à toa, tá bom? Não esquece mais isso. E aí escolhe um ângulo para trabalhar. Eu posso trabalhar, por exemplo, com 30 ou com 60, não importa. Tem que lembrar de seno, cosseno e tangente deles. Agora, qual dos três eu vou utilizar, né? Presta atenção. Fixa um ângulo, 30 graus. Legal, vou ficar com de 30 aqui, tá bom? 30 graus. Com relação a 30 graus, o que eu busco é o Y. Legal. O que é o Y com relação ao 30? Ora, é o cateto oposto, está na frente, o 30 enxerga ele, enquanto 3 raiz de 2 é o cateto adjacente. E aí você vai ver qual das três relações relaciona cateto oposto com cateto adjacente. E você vai ver que é a tangente, olha lá, oposto sobre adjacente. Então você vai escrever assim, olha, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, olha lá, tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Quem é o cateto oposto a 30? Y sobre o cateto adjacente, que é 3 raiz de 2, sobre 3 raiz de 2. Beleza? Ora, mais tangente de 30, eu sei o valor decore, então eu posso dizer que Y dividido por 3 raiz de 2 é igual, qual é mesmo a tangente de 30? Quem lembra? Raiz de 3 sobre 3, você tem que saber isso decora, raiz de 3 sobre 3. E aí você vai passar esse cara multiplicando lá em cima, olha lá, e você vai ter que Y é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 3 raiz de 2, tá bom? Eu passei esse denominador multiplicando o lado de lá. Obviamente que esse 3 aí vai cancelar, ó, né? Esse 3 aqui você cancelou, e você vai ter o Y valendo exatamente raiz de 6. Então, Y igual a raiz de 6. Beleza? Ok, olha o que a gente achou. A gente achou esse catetinho aqui. Esse Y é raiz de 6, esse de cá é raiz de 6 também. Então, a nossa medida x, que é esse amarelo, vai ser tudo isso, 14 raiz de 6, olha lá. Portanto, x vai ser igual ao 14 raiz de 6, menos o quê? O y que a gente achou raiz de 6 uma vez, duas vezes, ou seja, menos raiz de 6, menos raiz de 6, ou se você preferir, menos duas vezes raiz de 6. Você entendeu? Um y, esse pedacinho é raiz de 6. Esse mais esse vai dar 2 raiz de 6. Estou descontando desse 14 raiz de 6 para achar o amarelinho, que é o x, tá certo? E chegando na resposta que ele quer, porque o x ele bate com uma abelha em cima, né? Então, vai dar quanto? 14 menos 2, você vai ter que x é igual a 12 raiz de 6, beleza? E com isso você conclui que você vai ter que marcar ali a alternativa C, tá? Alternativa C resolve a tua questão, ok? Se você compreendeu, gostou da resolução, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com os amigos. Lembrar de deixar o seu like, é muito importante para nós. E se inscrever no nosso canal para receber novos vídeos. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.